Existe a oração comunitária e existe a oração pessoal. Nós estamos neste momento vivendo a oração comunitária mais importante para a vida do cristão. Estamos rezando juntos, em comunhão porque ouvimos a mesma palavra, em comunhão nas mesmas orações, e daqui a pouco em comunhão porque todos nós seremos alimentados pelo mesmo corpo de Cristo, e nele nos tornaremos um corpo só. Eis a oração comunitária, a Santa Missa. Mas existe também a oração pessoal. Jesus hoje no Evangelho, depois de despedir as multidões, foi rezar no monte, foi rezar sozinho, foi rezar à noite. E se eu fizesse uma pergunta para você agora, dissesse assim, claro que eu não vou dizer, levanta a mão, é uma suposição, não precisa levantar. Quem faz oração pessoal? Será que a nossa comunidade paroquial do Sagrado Coração de Maria levantaria a mão dizendo, eu faço a minha oração pessoal? Eu tenho minha meia hora de conversa com Deus, conversa pessoal, de oração do meu texto, leitura da palavra de Deus. Eu tenho minha meia hora de súplica, de pedido de perdão, de louvor e de agradecimento. A oração pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, ela nos faz crescer na fé. A oração pessoal abre o nosso coração à glória de Deus. A oração pessoal nos inspira. E é muito interessante, vejam bem o Evangelho de hoje, eu não sei se vocês notaram. Jesus é Deus, Deus não precisa rezar. Já se viu Deus rezando? Deus rezando para quê? Mas hoje no Evangelho, Jesus tirou todo aquele tempo para rezar, para nos dizer que a oração é tão importante na nossa vida como se alimentar. Por isso, não deixe de rezar. Ninguém nunca reza demais. Mas não faça com que a sua oração seja uma oração mecânica, feita só por fazer, onde a sua cabeça pensa numa coisa, sua boca diz outra, o seu coração está mais distante ainda. Que a tua mente, a tua boca e o teu coração estejam unidos, profundamente voltados para o céu. Como nos diz a oração eucarística, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. E um coração voltado para Deus, um coração fortalecido em Deus, não é um coração vazio, não é um coração revoltado, mas é um coração aquecido pelo próprio amor de Deus, pela própria glória de Deus, pela própria graça de Deus. Eu espero que o teu coração seja assim, um coração aquecido pela graça de Deus. Meus irmãos, e então Jesus ficou sozinho e mandou que os discípulos fossem na frente. Olha, vão lá na frente, depois eu acompanho vocês. E então lá pelas 3 horas da manhã, ele avistou de longe a barca dos discípulos. E o vento estava forte, o vento era contrário. E estava entrando água dentro da barca. E então o que foi que Nosso Senhor fez? 3 horas da manhã. As pessoas antigas diziam, ainda está com escuro. Estava escuro ainda. E Nosso Senhor foi caminhando até se aproximar dos discípulos. Os discípulos já estavam com medo, sem poder dormir, porque o vento era contrário. A água estava entrando dentro da barca. E lá vem esse homem andando na água. Eles não conheceram e começaram a gritar. Dá para imaginar os gritos dos apóstolos. Um fantasma! Um fantasma! Esses homens horrorizados lá com medo. Um fantasma! E Nosso Senhor, então, com a autoridade de pai, de pastor, autoridade de Deus, autoridade cheia de misericórdia, disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Às vezes as pessoas são tão medrosas, por falta de fé, por falta de oração. E Jesus do nosso tempo, ainda hoje, quer que nós nos recordemos da palavra dele. Coragem, não tenha medo, sou eu. Jesus diz isso para você também. Coragem, não tenha medo, eu estou aqui, eu jamais vou te deixar sozinho. E então São Pedro ainda não estava reconhecendo direito, estava tudo escuro,
Disse assim: Senhor, se for o Senhor, manda que eu vá caminhando até o Senhor. Nós bem sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que caminhar sobre as águas na palavra de Deus significa que Jesus tem toda a autoridade sobre o mal. O mal, na palavra de Deus, em determinadas passagens da Bíblia, é simbolizado na água do mar. Por isso que ele pisa sobre o mal, ele pisa sobre o mal, ele tem toda a autoridade sobre o mal. Então, se for o Senhor, manda que eu vá caminhando. Então, São Pedro pisou, saiu da barca e começou a andar. Começou a pisar. E então veio um vento, ventinho de leve, como esse ventinho que vocês estão sentindo agora. E São Pedro ficou com medo e começou a se afogar. Começou a se afogar e começou a gritar: Senhor, salva-me! E então Nosso Senhor estendeu a mão. Eu acredito que o padre Almeida Neto, em 99 para 2000, quando compôs com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, penso eu que ele devia estar meditando nesta passagem da palavra de Deus. Quanta profundidade! Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Eu acredito que São Pedro, naquela hora que ele tirou o olhar de Jesus, se você fizer a pergunta: Padre, por que foi que São Pedro afundou? Se ele teve a coragem de sair, porque ele tirou o olhar de Jesus. Se ele tivesse ficado olhando para Nosso Senhor, ele não teria se afogado, ele não teria começado a passar por aquele sufoco que ele passou. Mas ao menos ele gritou: Senhor, salva-me! E Jesus sustentou a mão dele. E depois eles entraram na barca, e Nosso Senhor repreendeu novamente São Pedro, dizendo que ele era um homem de pouca fé. O que é que nós podemos fazer, meus irmãos, para aumentar a nossa fé? Então volta para o começo do Evangelho de hoje. Tenha uma vida de oração, oração sincera, a oração comunitária aqui na Santa Missa, mas acima de tudo a sua oração pessoal. Se você é tentado a não rezar, lute contra esta grande tentação de não querer rezar. Quem não reza não sente a glória de Deus. E então, meus irmãos, São Pedro ia se afogando porque tirou o olhar de Jesus Cristo. A família que não olha para Jesus Eucarístico é uma família que passa por dificuldades muito grandes. É uma família que passa por problemas muito grandes. É uma família que vive numa constante dificuldade, em grandes tribulações. Hoje, a igreja no Brasil dá início à Semana Nacional da Família. A espiritualidade cristã e família, um casamento que deu certo. O que é espiritualidade? Espiritualidade é um jeito, é uma forma de viver. Padre, o que é que eu faço para ter uma espiritualidade? Você venha para a igreja com o coração disposto a deixar Jesus orientar a tua vida familiar. Às vezes você, na sua família, não tem uma espiritualidade. Você vive do teu jeito, você vive segundo as modas, você vive segundo a sociedade, mas você não vive segundo o Evangelho, você não tem uma espiritualidade. Nesta semana, de amanhã até o sábado, todos os dias às 7 horas da noite, eu convoco as famílias da nossa paróquia, tanto as sacramentadas, as que receberam o sacramento do matrimônio, como as que ainda não receberam o sacramento do matrimônio, para participarem desta Semana da Família. Uma semana de meditação, de reflexão, de oração, de adoração, de uma bênção especial para todas as famílias. Hoje as nossas famílias são muito, infelizmente, atacadas pelo adultério, atacadas pela infidelidade, atacadas pela separação, pelos vícios, atacadas pela mentira. E nós precisamos firmar as nossas famílias, estruturar as nossas famílias em Jesus, no Evangelho. Mas eu não posso fazer mágica. A tua família só vai ser estruturada no Evangelho, só vai ser firmada no Evangelho. A tua família só vai ter uma espiritualidade cristã se você se dispor, juntamente com a tua esposa, juntamente com o teu marido, juntamente com os teus filhos,
a procurarem os meios, a procurarem o caminho certo. E a igreja, nesta semana, está te oferecendo. Por isso, participe. Hoje, nós celebramos o dia dos pais. O mandamento diz que nós devemos honrar pai e mãe. O que é honrar o pai? Como é que eu honro o meu pai? Em primeiro lugar, eu devo reconhecer que o pai que eu tenho, o pai que você tem, não é por acaso. O pai que você tem é um presente de Deus para você. Você reconhece o pai que você tem, o pai que você teve, como um presente de Deus para você? Hoje em dia nós vivemos num mundo mais sentimentalista, onde as pessoas, ou sentimental, onde as pessoas têm facilidade de expressar amor, de expressar carinho para com os pais. Existem muitas pessoas até revoltadas, chateadas, feridas, magoadas com seus pais, e dizem assim: padre, meu pai nunca me fez um carinho, meu pai nunca me deu atenção. Vejam bem, não queiramos comparar os pais de agora com os pais do passado. Eles tinham uma forma diferente de amar. O que você deve fazer como cristão, como filho de Deus, é dar graças a Deus pelo pai que você tem, ou pelo pai que você teve. Agradecer a Deus, e se você ainda tem pai, por pior que ele seja, com suas qualidades, com seus defeitos, ame o teu pai, abrace o teu pai, reconheça o teu pai como uma autoridade dada por Deus. E se você é pai, por favor, seja reflexo do amor de Deus. É para isso que você recebeu esse dom tão bonito, para transmitir a paternidade daquele que é o único pai verdadeiro, Deus nosso Pai. Seja fiel à sua esposa, seja fiel aos seus filhos, seja instrumento do amor dentro de casa, para que a tua família seja uma família equilibrada. Uma família sem um pai equilibrado é uma família desequilibrada, que tem pessoas desequilibradas também dentro da sociedade. Imagine só, uma pobre de uma esposa, quando passa a noite toda preocupada com o marido, porque está bebendo, porque está fazendo alguma coisa errada, será que ela no outro dia tem cabeça para trabalhar? Um filho que tem um pai que chega embriagado dentro de casa, agredindo a esposa com palavras, e às vezes também fisicamente, será que um filho desse tem cabeça para estudar, tem cabeça para amar, tem liberdade interior, tem paz, tem sossego? É uma responsabilidade muito grande ser pai, é uma vocação muito grande ser pai. E os pais, especialmente os pais cristãos, os pais católicos, os pais que foram chamados por Deus, devem tomar consciência da vocação, do chamado, do dom de Deus que receberam. Ser pais, ser instrumento do amor de Deus para com a esposa e para com os filhos. E as esposas também, os filhos, embora tenha aquele pai durão dentro de casa, é bom todos os dias você rezar pelo seu pai, você rezar pelo pai dos seus filhos, e você também não perder a oportunidade de dar carinho, de ser afetuoso, os filhos, de serem afetuosos, a esposa, de ser afetuosa para com o teu marido. É assim que nós vivemos a nossa fé, com simplicidade, com espiritualidade. É assim que nós colocamos amor dentro de casa, e é assim que nós colocamos amor dentro dessa sociedade, marcada pela incredulidade, pelo ódio, pelo rancor e pelo desamor. Ame o teu marido, ame o pai dos teus filhos, ame o teu pai, que assim você vai gerar amor dentro de casa, e eu tenho certeza que por mais durão que ele seja, por muitos defeitos que ele tenha, ele também vai ser vencido pela força do amor, porque o amor transforma todas as coisas.